Vamos conferir então como que tá o andamento do julgamento do P. Diddy. Bora. Que começou recentemente, né? Caramba, ficou desde o ano passado até agora pra começar o julgamento. Pois é. Acho que eles estavam apurando as provas, analisando tudo, né? E até demorou, porque falaram que ia ser em março, né? É, então. Bora. Galera, agora não tem mais volta. P. Diddy sentou no banco dos réus, tá todo mundo pronto pra começar agora. Vai começar. Então vem comigo pra saber cada detalhe desse começo de julgamento, quem tá na defesa, quem tá na acusação, quem que é o juiz, que tipo de julgamento é esse, cada crime que o P. Diddy tá sendo acusado, enfim, tem muita coisa. Fiz uma pesquisa intensa pra você ficar por dentro de tudo que começou a rolar. Você sabe por que essa seleção é mais desafiadora dos últimos tempos? Akatsuki. Onde que a gente vai assistir a transmissão? E como o P. Diddy tá hoje nas sessões? Qual pena que ele pode pegar se for condenado? Vem que eu vou te contar tudo que você precisa Boa, saber. vamos ficar lá. sabendo de tudo. Aqui a gente tá acompanhando esse caso desde o ano passado, quando começou essa treta aí. Tem a playlist, não tem? Enéas Trunks, Peter Acho aqui. que não Bom, sei. foram meses de polêmica Tem vários pra vídeos. lá, pra cá. Mas agora o jogo começou, e começou tenso. O jogo de verdade começou, ok? Primeiro passo no julgamento do A P. Diddy cara já dele. tá acontecendo, né? Que é a seleção do júri que começou nessa segunda-feira, dia 12. Então vamos lá, vem Dia que eu vou te 12, preparar foi quase totalmente agora. pra acompanhar esse caso. Vou te contar tudo que já rolou atrás das portas do fórum. E vamos ver também o panorama geral. Será que ele vem por aí nas contratou pra próximas fazer esse semanas. desenho? Lembrando, esse é um vídeo que vai conter temas mais inapropriados pra crianças, ok? Então se você é pai, aconselho você a não assistir com seu filho do lado, tá bom? As acusações. Bom, pra começar, a gente tem que estar ligado nas acusações desse processo federal. E é desse ponto que eu quero partir com você. Uma coisa, galera, são os processos civis, outra coisa é esse processo federal. Isso ninguém te explicou antes. Sabe aquela cacetada de processo contra o P. Diddy, né? Que as vítimas foram aparecendo aos montes, denunciando abuso, né? A maioria delas ficou reunida com um único advogado. Lembra disso? Pois é. O processo disso ainda tá se montando. E essas são ações civis. Isso quer dizer que esses processos são de uma pessoa contra outra pessoa. Quer dizer, uma suposta vítima do Diddy contra ele. Esse processo está no mesmo nível, por exemplo, que você processar seu antigo chefe. Agora, o que você precisa entender é que não são esses casos que vão ser julgados a partir dessa semana. As sessões que vão começar agora são do processo federal. Isso quer dizer que não é sobre uma pessoa e outra, mas sim sobre a lei americana contra o P. Diddy. Isso porque ele foi denunciado por ter cometido crimes, numa escala maior. Por isso que esse julgamento agora é sobre o estado de Nova York contra o P. Diddy. Tá Ficou claro peste. isso? Bom, nesse julgamento, o Diddy vai ter que se livrar de 5 acusações federais. Tá fudido. Uma acusação de conspiração para extorsão, 2 acusações de tráfico sexual por força, fraude ou coerção e 2 acusações de transporte para prostituição. Os promotores do estado eles estão trabalhando com uma ideia de que o Diddy apresentou um padrão de abuso contra mulheres e outros indivíduos. Os abusos teriam sido verbais, emocionais, físicos e sexuais. Eles estão acusando o P. Diddy de manipular mulheres para que elas participassem de atos sexuais comerciais com ele e às vezes com profissionais do sexo. Então ele teria providenciado que mulheres e profissionais do sexo fossem levadas até ele. E essa é outra parte dos crimes. Os atos com profissionais do sexo, que supostamente aconteceram nas festas freak-offs, estão nos documentos de acusação como performances elaboradas que o Diddy dirigiu e filmou com ou sem consentimento dos participantes. Os promotores também estão dizendo que os eventos envolviam uso excessivo de drogas, não só para recreação, mas também em parte para manter as vítimas obedientes e submissas, e às vezes duravam vários dias. E o Diddy também é acusado de agredir mulheres repetidamente ao longo de muitos anos, batendo, socando, arrastando, jogando objetos, chutando elas. Todas essas ações estão descritas no processo com essas palavras e vão ser colocadas na mesa para esclarecimentos. Galera, a violência que ele praticou teria sido contra mulheres que se envolviam com ele e também teria acontecido contra funcionários dele e outras pessoas teriam testemunhado esses abusos, ok? Então eles também têm testemunhas contra isso. E além disso, o Diddy também teria controlado as vítimas com dinheiro, drogas e ameaças, né? Entre outras coisas. Os promotores também disseram que o Diddy usou subornos e chantagens para ocultar evidências dos atos dele. A acusação de conspiração para extorsão diz que o Diddy teria traficado sexualmente 3 vítimas e forçado uma quarta, que é uma das funcionárias dele, a ter relações sexuais com ele. A acusação se refere a 3 vítimas femininas como vítima 1, vítima 2 e vítima 3. Segundo os promotores, é esperado que 4 acusadores testemunhem contra o Diddy nas próximas semanas. Caso o Diddy seja condenado por tráfico sexual, a pena pode ser de 15 anos. Se ele for condenado por transporte para fins de prostituição, a pena máxima é de 10 anos. Mas, se ele for considerado culpado de todas as 5 acusações que vão para a mão do juiz e do júri nessa semana que vem, ele pode pegar a prisão perpétua. Tá, poxa. Eu acho velho. que não vai, perpétuo Não vai não. perpétua. O mas juiz nem desse caso fudendo, chama não vai. Aaron Subramanian. Ele assumiu o cargo de juiz em 2023, depois que ele foi indicado pelo presidente Joe Biden em 2022. A juíza no começo, né, logo quando o Diddy foi preso, era Robin Tarnowski. Aí depois disso o caso foi então mandado aleatoriamente para outro juiz, o Andrew Carter. Mas depois de um tempo esse Andrew Carter pediu para sair e foi aí que o juiz Aaron Subramanian entrou na jogada e ele tá aí até hoje. O interessante, galera, é que tanto o primeiro juiz, quanto o segundo juiz, quanto o juiz atual, cada um deles negou os pedidos de fiança que os advogados do Diddy fizeram. E nenhum deles quis deixar o Diddy aguardando o julgamento em liberdade. Nenhum.
O pedido de fiança ele foi negado pela terceira vez em novembro passado, né? Já com o juiz que está no caso agora, lá na corte. De acordo com ele, não tinha condições, nenhum argumento garantia que o Diddy não iria manipular testemunhas se tivesse liberdade. O júri. É verdade. Bom, O cara tem nessa poder, né? segunda-feira, dia 5 de maio, começou a primeira sessão Poder para a aquisitivo. formação do júri. As pessoas que estavam presentes contam que depois da apresentação do juiz na segunda-feira de manhã, 5 de maio. os candidatos a jurados foram chamados no tribunal um por um para revisar as respostas que eles deram na convocação do tribunal. E assim, são 150 possíveis jurados. E desse pessoal todo, 12 vão ser chamados oficialmente como jurados. E mais alguns vão ficar como 150? suplentes. E assim, cada entrevista dessa já tá rolando sem tempo pra acabar, né? Nessa segunda-feira, por exemplo, só uma pessoa ficou quase meia hora conversando com o juiz. O juiz disse que deveria terminar essa parte da seleção em 3 dias, mas pela demora pode ser que vá até o final dessa semana. Esses possíveis jurados receberam uma lista de locais e nomes de celebridades que poderiam aparecer durante o julgamento. E eles foram questionados sobre o que sabiam sobre esse caso. A seleção desse júri é muito importante. Dessa vez vai ser especialmente complicado. Isso porque... Cara, imagina isso, galera. O juiz ele tem que encontrar um time de pessoas que vai ouvir os fatos e, pô, eles têm que decidir da melhor maneira possível, sabe? Eles têm que dar um veredito justo pra um homem que é réu, não pra um cara famoso. Entende a diferença? O juiz precisa de um júri mais imparcial possível. Mas hoje em dia é muito difícil um jurado que não saiba nada sobre o caso e que já não tem uma opinião formada sobre o Diddy. É porque, pô, o caso bombou por muito tempo. Foi polêmica em cima de polêmica. Então é muito difícil pegar um cara imparcial nesse momento. Então a tarefa dessa seleção do júri é eliminar pessoas que simplesmente não conseguem deixar de lado o que elas já sabem sobre o caso. Qualquer tipo de viés, entende? Bom, só na segunda-feira, 19 jurados em potencial foram interrogados. Os advogados do Diddy e os promotores do Estado também participam da sessão e eles podem interferir na decisão de quem fica e quem sai. Eles podem pedir para o juiz excluir qualquer candidato a júri por qualquer motivo. Por exemplo, os promotores eles podem pedir para o juiz retirar uma pessoa que for muito fã do Diddy, porque pode ser que essa pessoa esteja, né, logicamente predisposta a defender ele, né? Isso não é interessante para o julgamento imparcial. Da mesma forma, os advogados do Diddy podem pedir para o juiz excluir um candidato que tenha se manifestado nos últimos meses contra o Diddy, porque essa pessoa já estaria meio que com a opinião formada e predisposta a condenar ele independente do que rolar no julgamento. Esses possíveis jurados foram questionados se tinham conhecimento do caso, se tinham alguma experiência com agressão sexual ou violência doméstica, né? Quais eram as opiniões deles sobre a aplicação da lei, como que eles viam os artistas de hip hop, quais eram as opiniões deles sobre ter vários parceiros, entre outras questões. Além disso, eles tiveram que contar para o juiz qual o nível de conhecimento deles sobre o mundo da celebridade. E cada candidato também teve que analisar uma pasta com uma lista de pessoas e lugares e dizer com quais desses nomes eles estavam familiarizados. Até porque algumas das pessoas dessa lista e os lugares dali podem aparecer durante o julgamento. Não que os famosos dali vão depor, mas eles podem ser citados durante os depoimentos das testemunhas. Isso aí, galera, é feito justamente para medir o quanto cada candidato tem de intimidade com o tema que vai ser julgado. E principalmente para saber se existem conflitos, né, que impeçam os jurados de serem justos, serem imparciais. Nessa lista de pessoas estão nomes de celebridades como, por exemplo, Michael B. Jordan, Kanye West, Mike Myers. Das notícias que saíram sobre essas entrevistas, um jurado disse que viu um vídeo no Jornal da TV que mostrava o Diddy agredindo a Cassie Ventura no corredor do hotel. Michael B. Jordan tá envolvido. Você lembra desse vídeo, né? Mostrei aqui pra vocês. Então esse candidato disse que era só isso que ele tinha tido contato com o caso dele, mas que ele garantia que ia ser uma página em branco no tribunal. Com essa resposta, o juiz decidiu que esse jurado, conhecido como jurado número 5, era qualificado para o painel. Já um outro jurado foi dispensado porque no questionário tinha uma foto de uma manchete de jornal com uma mulher no chão do corredor do hotel e o Diddy em pé, perto dela, né? Esse candidato respondeu que essa foto poderia ser uma evidência sem sombra de dúvida sobre o caso de agressão. Nisso, o juiz entendeu que esse jurado já estava com tendência prévia para condenar o P. Diddy, né? Então essa pessoa foi dispensada. Uma outra candidata disse que assistiu aquele documentário A Queda de P. Diddy. E sobre isso, essa candidata disse que o vídeo do Diddy agredindo a Cassie Ventura já era um vídeo condenatório. Então essa candidata também foi dispensada pelo juiz. Um outro homem foi dispensado do júri porque disse que a esposa dele, que é advogada, tinha opiniões negativas sobre o P. Diddy depois de interagir com ele durante um processo judicial nos anos 90. De acordo com esse candidato, a esposa dele disse que na época o comportamento do Diddy era perturbador e que, em geral, ela não gostava dele. Mesmo assim, ele garantiu que as opiniões da esposa dele não iam interferir na capacidade dele de ser justo, ser imparcial. Mas, mesmo assim, o juiz dispensou esse candidato. Mano. Um outro possível jurado admitiu que curtiu um vídeo nas redes sociais em que um comediante brincava sobre o P. Diddy e aquele monte de óleo de bebê que foi achado na casa dele, né? Ele disse pro juiz que curtiu o vídeo porque achou engraçado. Nesse caso, depois de toda a entrevista com ele, o juiz considerou esse candidato qualificado, porque ele entendeu que ele seria capaz de deixar o vídeo de lado e ser imparcial. Cara, assim, só falando com vocês, dá pra ver, né, que tipo, não vai ser nada fácil selecionar quem pode e quem não pode, né, decidir sobre o futuro do tribunal. Mas pelo menos parece que o juiz e os advogados estão fazendo isso com cuidado. Outro detalhe aqui, galera, é que o júri vai ser anônimo. Isso é comum nos julgamentos com repercussão gigantesca assim. E pra que serve isso? Serve pra proteger os próprios jurados de enfrentar ameaças, de enfrentar assédio se as identidades foram divulgadas. Então assim que o time do júri for formado, já era. A gente não vai saber quem tá lá dentro decidindo as coisas.
As vítimas. É Bom, até o julgamento melhor só mesmo. vai começar a né? Vera mesmo na próxima semana. Mas é possível que pelo menos 2 pessoas que você já ouviu falar deem depoimentos lá. Uma delas é a ex-namorada do Diddy, a Cassie Ventura, né? Aquela que aparece apanhando do Diddy no corredor do hotel. E foi esse caso aí que abriu o caminho para as outras denúncias. Outra que não tá confirmada, mas pode ser que apareça, é a Dawn Richard. Ela fazia parte de um grupo chamado Danity Kane e também de um trio chamado Diddy Dirty Money. Ela entrou com um processo civil pesado Diddy contra o Money? Diddy no ano passado. E ela pode ter sido convocada como uma das testemunhas nesse processo federal. No processo individual dela, que ainda tá rolando na civil, ok? Ela denunciou o Diddy por ter apalpado e depois ameaçado ela. Além disso, ela disse que já presenciou o Diddy agredindo a Cassie Ventura. Então, lembrando, não é esse processo civil que vai ser julgado, mas ela pode ter sido convocada pelos promotores do Estado para depois dar a visão dela sobre tudo que ela viveu com o Diddy. Então, no caso, são 5 acusações relacionadas a 4 vítimas. Uma acusação de conspiração para extorsão se refere às vítimas 1, 2 e 3. As 2 acusações de tráfico sexual pela força, fraude e coerção estão relacionadas às vítimas 1 e 2. E as 2 acusações de transporte para se envolver em prostituição se referem também às vítimas 1 e 2. Os promotores disseram que a vítima 4 é um ex-funcionário do Diddy que diz ter sido submetido a algum trabalho forçado. Bom, as 4 vítimas devem comparecer no julgamento nos próximos dias, só que o advogado da vítima 3, até esse momento, não respondeu o contato dos promotores. Então não existe a chance dela acabar não Isso aparecendo foi para que depor, dia? mesmo tendo sido intimado. 6 E o dias. juiz já determinou também que 3 das 4 Recente, tá supostas atualizado. vítimas podem testemunhar usando pseudônimos, né? Um apelido, para se protegerem. Só a vítima 1 que escolheu testemunhar usando o próprio Ô, nome. mulher bonita. E ela é nada menos que a Cassie Ventura. Tu é doido. Como o Diddy está? Preso. Bom, as pessoas que puderam presenciar o primeiro dia no tribunal disseram que o Diddy chegou lá bem diferente, com cavanhaque grisalho. Ele e os advogados puderam acompanhar a seleção do júri. O juiz deixou o Diddy comparecer usando as próprias Pô, roupas velho, durante em o julgamento, meses. então ele não vai usar roupa de presidiário durante as sessões. Durante as entrevistas, a defesa do Diddy pediu uma pausa pra eles irem no banheiro. Só que o juiz tem negou. foto Ele real, falou que ele não? era uma máquina e pra eles esperarem e seguir se interrogando os jurados. Daí o próprio Diddy teria respondido assim, abre aspas, "Desculpe, meritíssimo, estou um pouco nervoso hoje." Daí o juiz permitiu a pausa pra eles saírem pro banheiro e logo depois eles continuaram as entrevistas com o júri. Mas, galera, só o fato do Diddy ter dito na frente de todo mundo que tava nervoso é bem diferente da imagem de cara marrento, né, de poderoso que a gente tem sobre ele, não é? Os É o advogados... sósia. Você já deve ter ouvido falar deles, o Mark Agnifilo e a Teni de Aragos. Eles são os 2 advogados principais que representam o Diddy nesse processo federal. Tem mais um cara no time também, né? Um cara chamado Brian Steele. Ele foi o advogado que representou o rapper Young Thug recentemente no julgamento por extorsão na Geórgia. Depois disso, esse advogado também foi adicionado na equipe jurídica do Diddy há poucas semanas atrás. Esse Mark Agnifilo, galera, é um superstar dos advogados de casos polêmicos. No ano passado, ele fundou um escritório chamado Agnifilo Traitor em sociedade com a Teni de Aragos. Ela é filha de outro advogado famosão, o Mark de Aragos. Ele é casca grossa especialista em defesa criminal. E ele já teve como cliente, por exemplo, Michael Jackson e os irmãos Menendez. Já do outro lado da mesa, nas acusações, estão os procuradores assistentes Meredith Foster, Emily A. Johnson, Christy Slavic, Madison Reddick Smisser e Mitzi Steiner. Elas que estão cuidando desse caso representando os interesses do governo americano contra o P. Diddy. Estratégias da defesa. As sessões do júri não começaram, mas pelos últimos movimentos dos advogados, a gente já consegue umas pistas de como devem ser as estratégias para defender o Diddy. Em março, antes mesmo dos paranauês começarem lá na corte, a promotoria entrou com uma nova acusação nesse processo sobre o Diddy de praticar trabalho forçado com funcionários dele sob condições ruins e ameaças, né? Além de supostamente obrigar funcionários a se envolverem lá em atos sexuais. Os advogados orientaram o Diddy a se declarar inocente dessa e todas as outras acusações. O advogado do Diddy declarou que tem vários ex-funcionários do lado do Diddy e eles estão dispostos e preparados também para esclarecer tudo durante o julgamento. Em abril, a defesa do Diddy tentou uma ação para o juiz não aceitar aquele vídeo do corredor do hotel que o Diddy bateu na Cassie Ventura. Esse vídeo está programado para ser usado como prova no processo federal. Óbvio, e de né, alguma velho? forma ele estaria ligado à denúncia de tráfico sexual. Os advogados diziam Agressão. que o vídeo era inadmissível, né? Que seria uma injustiça contra o Diddy e que aquela filmagem foi manipulada. Além disso, eles argumentavam que o vídeo só mostrava um momento de briga por causa de infidelidade e que não tem nada a ver com tráfico sexual. Mas o juiz não viu nenhum traço de injustiça no uso do vídeo no processo. Então, nessa, os advogados perderam a argumentação e o vídeo pode ser usado pelos promotores na acusação. Bom, ainda em abril, os advogados entraram com um pedido para o juiz do caso adiar a data do julgamento em 2 meses. É cada Eles terem tempo de absurdo, né? preparar Não uma tem que defesa, ouvir. as novas acusações tinham sido incluídas no caso. Mas o juiz recusou esse pedido porque, segundo eles, os advogados se manifestaram tarde demais e faltava só 2 semanas para o julgamento começar. Então já era. E na semana retrasada também rolou uma audiência que os promotores fizeram lá uma proposta pro Diddy e os advogados dele. O acordo era o seguinte: o Diddy se declarava culpado logo, né, antes mesmo do julgamento, e caso ele aceitasse, ele poderia ter algum benefício
que não foi publicado. Mas como esse tipo de acordo é um procedimento normal, dá pra entender também que a vantagem imediata poderia ser evitar várias exposições e traumas no julgamento, né? E aí, dependendo, até pra atenuar a pena se o acusado mostrar que ele tá realmente cooperando com a justiça. E além disso, esse acordo também beneficia as vítimas. Se o acusado... Será que existe uma... digamos... uma situação em que o P. Diddy saia livre? Não é possível, velho. Eu acho que sim. Será, mano? Eu acho que é tanta acusação e tem tantas provas que é impossível ele sair e ficar solto. Só se a justiça for muito falha, mano. Corrupto, tá ligado? Eu não O povo duvido de mais for nada. comprado. Pelo menos alguns anos ele tem que ficar preso, mano. Eu acho que anos ele pode... Como eu falei, né? Mas perpétuo eu acho que não. Não, perpétuo eu também duvido que ele pegue. já se declara culpado antes mesmo do julgamento rolar, as vítimas não precisam passar por toda a exposição do júri, né? Nem ter que reviver os traumas. Mas os advogados do Diddy, junto com ele, recusaram esse acordo e decidiram encarar o julgamento com a certeza que eles vão provar que tudo que foi dito contra ele é mentira. Nessa audiência, os advogados do Diddy sustentaram a ideia de que o Diddy tinha um estilo de vida swinger e que isso não é crime, né? Segundo eles, não é crime. E além do mais, eles disseram que todas as atividades sexuais eram consensuais. Ele já deve mostrar mais ou menos o caminho que a defesa vai usar no julgamento. E os advogados também disseram que as acusações contra ele vieram de ex-namorados do passado e que todas elas estavam envolvidas em relacionamentos consensuais. Essa, galera, segundo eles, era a vida sexual privada deles, entende? E que tudo aconteceu de comum acordo, nada com coerção. Entre outras palavras também que eles usaram na defesa do Diddy. As ex-namoradas do Diddy ficaram na relação porque decidiram ficar e fazer o que eles combinavam entre si. Tudo com consentimento, é o que eu tô falando. A estratégia da defesa até agora, então, não vai negar que as festas de loucuras aconteceram. Mas eles vão bater na tecla de que quem participava fez porque quis. E é isso que eles vão tentar provar. E os advogados do Diddy também conseguiram permissão para que o Dr. Elion seja testemunha. Quem é esse cara? Ele é psiquiatra clínico e vai ser convocado no julgamento pelos advogados de defesa para falar sobre drogas e efeitos combinados. Isso para supostamente justificar pagões e outros episódios que o Diddy pode ter ficado intoxicado. Então, nesse ponto, a gente pode ter uma pista de outra estratégia da defesa. Que é o quê? Que é tentar provar que o Diddy não respondia pelos atos dele em alguma ocasião, entende? Justamente por causa do uso e mistura de substâncias. Além disso, além do julgamento, os advogados também entraram com um pedido para rejeitar a acusação sobre transporte de pessoas para prostituição. Miséria. Sabe o que é foda também? Ele é um cara tão poderoso no mundo do entretenimento que ele com certeza tem os melhores advogados que pode existir nos Estados Unidos. O cara tem bala na agulha, mano. Dinheiro infinito, praticamente. Pra poder bancar qualquer advogado. Pegar o melhor aí da América. É. Porque como é que foi isso? A equipe argumentou que essa acusação se baseava em ataques racistas. Isso também pode dar uma pista do outro tipo de argumentação da defesa do Diddy, que vão se valer do preconceito que o Diddy pode ter sofrido. O vitimismo. Imprensa. Bom, você deve ter notado que não tem nenhuma foto, nenhum vídeo, né? E a gente não teve transmissão da audiência em nenhum lugar. Pois é, não tem e não vai ter. O juiz proibiu a cobertura da imprensa. Tudo o que acontece lá dentro durante essa semana de escolha do júri tem autorização de ser registrado por um desenhista, mas só. Não vai ter câmera acompanhando o caso e também não vai ter declaração do júri. E o juiz também vai orientar que todos os envolvidos não deem entrevistas. Como, por exemplo, os advogados, promotores, testemunhas. Mas preste atenção, galera. É uma orientação, não é uma proibição. Então pode ser que alguma declaração aqui e ali apareça depois de cada sessão do júri. Pode ser que o tribunal seja aberto ao público, mas os procedimentos não vão ser transmitidos pela TV ou internet. Isso porque câmeras, telefones, qualquer dispositivo eletrônico normalmente é proibido nos tribunais federais dos Estados Unidos. Então, assim, toda informação que sair de lá... E quem for com uma câmera escondida, um botão aqui, ó. Coloca um botão, câmera, ou um relógio, câmera... Pode ser preso, né? Hã? Pode ser preso. Verdade. Mas como é que vão descobrir que ele tá com câmera? Não sei, eu não correria no risco, não. Vai ser por declaração de alguém que presenciar e estiver disposto a falar. O que acontece depois? Bom, nessa semana o que tem que acontecer é a finalização da formação do júri. Até sexta-feira, o juiz vai entregar 12 jurados e 6 suplentes entre os mais de 150 candidatos. Daí, com o júri formado, o julgamento vai poder começar logo na sequência, né? A previsão já é pra semana que vem. Ou seja, em breve já tem mais atualização sobre esse caso e provavelmente ele vai fazer outro vídeo. E a gente também vai trazer react. Durante todo o tempo do julgamento durar. Eles vão ficar sem acesso até a esse ponto ser preso. Não pode nada, nenhum contato com o mundo exterior. Eles vão de manhã pro fórum e no fim de cada sessão eles voltam para um alojamento, um hotel, e vão ficar lá sem contato nenhum até o veredito. Enquanto o julgamento acontecer, o Diddy vai comparecer às sessões, mas ele segue preso no centro de detenção metropolitano no Brooklyn. Bom, o julgamento do Diddy pode durar várias semanas e a gente vai acompanhar tudo juntos aqui, ok? E assim, acho que vale sempre a pena a gente finalizar esse vídeo dizendo que
Vamos tentar evitar julgar sem ter todos os fatos comprovados ou não comprovados, né? A gente tem que esperar acontecer. Lógico que a gente pode dar opinião, mas julgar é complicado demais. Então, galera, toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder tudo que vai acontecer nesse caso. Vou trazer pra vocês todos os desfechos desse caso. Ele vai trazer mais tudo vídeo. Aqui. Então se inscreve, ativa o sininho. Aqui. Obrigado pela atenção, galera. Aqui. Que a gente vai trazer também o bagulho. Mano, e outra coisa, eu sei que vai ter muita gente fazendo vídeo sobre, mas a gente vai focar no E-Nerd, mano. Nosso foco é E-Nerd. Vai ter um monte de canal falando sobre o caso do Piguiri, atualização. Dele. Mas o nosso foco aqui é o E-Nerd, tá ligado? Tem até fatos desconhecidos. Fatos conhecidos, Planeta Novo. Mas a gente gosta mais do Um monte de canal aí, né, que fala A gente gosta mais dele. Mas a gente se identifica mais com o E-Nerd, porque É nerd. ele é brabo. Ele é o quê? Ele é nerd, exatamente, né? Não, mas sabe o que eu percebi? Ah. Ele... Claro, né? Ele tá envelhecendo e tudo mais. Tá ficando ofegante. Tá ficando mais ofegante pra explicar as coisas. Parece Não que tá percebi, não. faltando ar. Oxe, sério? Uhum. Não percebi isso, não. Mas ele tá vivo desde a época do dinossauro, pô. Ah!